Fala, Atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tretes, dessa vez para falar sobre o técnico Odair Hellmann, que começa a dividir opiniões entre os torcedores. De um lado, temos uma ala da torcida rubro-negra, talvez entendendo que o Odair é um dos técnicos mais experientes e mais consolidados no mercado, que passaram pelo clube nas últimas temporadas, defendendo a sua permanência, talvez até motivada pelo receio de que uma eventual saída signifique o Atlético voltando aos maus hábitos no mercado de treinadores, o que poderia significar, inclusive, a condenação definitiva de qualquer pretensão de retorno na Série A em 2026. De outro lado, temos uma segunda ala da torcida crescente, que se preocupa com as oscilações de desempenho, principalmente os pontos mais baixos, né, as partidas de pior performance do Atlético, e que já começa a acreditar que talvez o Odair não seja capaz ou que não seja o técnico certo para levar esse Atlético ao nível que se espera desse elenco, dessa camisa, dentro de um contexto de Série B de Campeonato Brasileiro. E o que isso significa? Qual é o status atual do Odair Hellmann? Ele tem um pouco mais aí de um mês de clube, na realidade perto de 2 meses nesse momento, e ele precisa de continuidade para poder trabalhar, porque os resultados mostram que sim, gente, o trabalho tem problemas. Desde que assumiu o Atlético Paranaense, o Odair Hellmann comandou a equipe em 8 partidas, foram 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, marcando 9 gols e sofrendo 10, um saldo negativo de 1 gol, e além disso, um índice de aproveitamento de pontos na casa de 41,6%. O que significa que o Atlético tem um índice de aproveitamento muito próximo das equipes que vão brigar contra o rebaixamento sob o comando do Odair, e é um desempenho inclusive inferior ao do Maurício Barbieri quando foi demitido, e falando especificamente do recorte de Série B de Campeonato Brasileiro. O Maurício Barbieri foi demitido com 3 vitórias e 3 derrotas em 6 partidas, consequentemente um aproveitamento de 50%. E o que é que tem acontecido? Onde é que o Odair tem errado? O que ele poderia fazer daqui para frente? Além de, logicamente, incorporar os reforços a essa equipe para potencializar a sua capacidade ou a sua possibilidade de seguir no comando do Atlético até o final da temporada, o que evidentemente significaria também um aumento nas chances do clube de conseguir os seus objetivos. E o grande objetivo em 2025, sem a menor sombra de dúvida, é terminar entre os 4 primeiros da Série B para voltar à Série A na próxima temporada. O Odair tem uma forma de jogar que é muito característica, eu acredito que ele não vai se afastar disso. E isso passa por uma série de escolhas, passa, por exemplo, pelo fato de que o Atlético não é uma equipe de muita posse de bola, por mais que em média, dentro do contexto da Série B, o Atlético até tem um índice bastante respeitável nesse quesito. Mas as equipes do Odair, em linhas gerais, são equipes que gostam de resolver muito rapidamente as jogadas. Isso significa o quê? A construção com o Odair Hellmann é uma construção mais direta, menos estruturada, menos articulada, menos paciente, digamos assim. O Atlético do Odair quer espaço para correr, e é dentro desse contexto que o Atlético contrata, por exemplo, os atacantes colombianos Steven Speed Mendoza, né, por conta da velocidade, e Kevin Viveiro, centroavante do Atlético Nacional, que tem a mesmíssima característica, são 2 jogadores de ataque à profundidade e que vão tentar se valer da capacidade que tem um Lucas Esquivel de fazer essa bola chegar à frente, da capacidade que tem um Bruno Zapelli de encontrar passes em profundidade, para que esses jogadores com essa capacidade de explosão, essa velocidade, esse poder de definição em transição, possam resolver as jogadas pro Odair. A grande questão, gente, ou o grande problema do Odair até esse momento no comando do Atlético, é que ele se encontra num cenário muito diferente. O Atlético é a equipe com o maior orçamento na Série B do Campeonato Brasileiro, significa, consequentemente, um elenco mais farto, de mais opções, inclusive opções de maior qualidade em relação à maioria dos seus adversários. E isso tem representado para o Atlético a dificuldade de que muitas equipes, mesmo aquelas com pretensões importantes na tabela de classificação, quando enfrentam o Atlético, se colocam em posição de marcar em bloco baixo, de compactar linhas, de não fornecer espaço para que o Atlético possa correr. E quando isso acontece, é onde o trabalho do Odair começa a apresentar lacunas. Porque além do Atlético precisar, logicamente, de um desenvolvimento coletivo para poder superar essa dificuldade, o Odair não tem se mostrado lá muito preocupado em termos de escolhas para a formação da equipe, na capacidade de encontrar passes, de fazer a bola circular por dentro e por fora, de balançar a defesa adversária,
para causar rupturas nesse bloqueio defensivo, para permitir que o Atlético seja capaz de criar oportunidades nessas partidas mais difíceis contra adversários mais fechados. E nada representa de maneira mais evidente isso do que as escolhas de volantes do Odair. Nesse momento, a gente tem Raul e Filipinho, como teve Falcão e Filipinho em alguns outros momentos, e são dois jogadores que não têm como característica esse passe progressivo, esse passe de quebra de linha, desculpem, que o Atlético tanto precisa quando encontra um adversário fechado. O Filipinho só não é um passador, essa aqui é a verdade. O Filipinho é um jogador de muito poder defensivo, boa capacidade de recuperação da posse de bola, de bons enfrentamentos físicos e que vai te entregar, dentro desse contexto de volante marcador, bons números desde que a equipe funcione coletivamente, né? Inclusive não é esse o caso nesse momento. O Raul, por outro lado, até poderia ser esse jogador de mais passes progressivos, de mais passes por dentro, de passes de ruptura, mas o Raul, desde que chegou ao Atlético, em nenhum momento conseguiu repetir aquilo que ele era capaz de fazer nos seus melhores momentos. Então o Atlético tem uma lacuna gigante no seu elenco, porque negociou o Lucas Falcão com o futebol de Israel, porque liberou o Fabrício Peralta de volta para o Cruzeiro, que encaminhou o jogador ao Cerro Porteño do Paraguai, e porque nesse momento o Atlético vai lutando do mercado para encontrar alguém que consiga qualificar, essa capacidade de passe do meio de campo. O Atlético esteve muito próximo do Lucas Sacha, acabou esbarrando no desejo do Fortaleza de permanecer com o jogador, que seria uma opção importante para começar essas jogadas, mais qualificado que os nomes que nós temos no elenco hoje. E nesse momento, por exemplo, negocia com o Nacional do Uruguai a contratação do volante uruguaio Christian Oliva. E isso, gente, pode ser importante. O Oliva é um jogador mais qualificado no passe, não significa que ele seja capaz de solucionar sozinho todos os problemas do Atlético, porque além da chegada desse jogador, desse passador, o Atlético precisa ter mais opções entre linhas. Nesse momento, o único jogador que tem feito esse papel de maneira minimamente satisfatória nas partidas do Atlético é o Bruno Zapelli, que vem de uma sequência de boas partidas, por mais que uma parcela significativa dos torcedores vai dizer que, por exemplo, no último sábado não foi esse o caso. Mas o Bruno tem sido importante, mas não pode jogar sozinho nessa região. O Atlético precisa ter jogadores que dialoguem com ele nesse último terço para que ele possa brilhar, para que ele possa ser o jogador do último passe, para que ele possa pifar os companheiros, como dizem aí na gíria do futebol. E nesse momento, o jogador que mais faz isso é o Patrick, que começa jogadas pelo lado esquerdo e evidentemente acaba se deslocando para o centro do gramado, em direção ali à intermediária adversária, na medida em que o Steven Mendonça pode cair por ali, na medida em que esse deslocamento permite o avanço regular do Lucas Esquivel pelo lado esquerdo, mesmo que ele inicie a jogada posicionado como zagueiro. Só que o Patrick, gente, não tem essa característica. O Patrick é um jogador de muita imposição física, mas que tem dificuldade para jogar de costas para a marcação adversária. É um jogador que tem dificuldade com drible curto, com passes em muitos momentos. Então, a presença dele ali, por mais que possa significar mais um jogador na região, não qualifica, não permite que o Atlético sonhe em ter um ataque mais fluido por dentro. Caso o Odair tivesse interesse em fazer isso, ele poderia, por exemplo, pensar em combinar um João Cruz com o Bruno Zapelli, um Juliano com o Bruno Zapelli, um Dudu Kogitsky com o Bruno Zapelli, ou o Atlético poderia ir ao mercado em busca de mais um meia para jogar ali. O fato é que o Atlético precisaria somar mais qualidade no seu meio de campo. E o mesmo pode ser dito em relação à dupla de volantes. O Oliva, eventualmente contratado, qualificaria o primeiro passe. Agora o Atlético, para poder realmente ser dominante com a bola, como alguns jogos vão exigir, precisa de um volante mais qualificado, um jogador como seria o caso de um Fernandinho, por exemplo, que centralizava muitas responsabilidades no Atlético até a última temporada, até o momento em que ele sofreu aquela lesão grave. Um jogador que o Atlético consultou a disponibilidade que poderia fazer bem esse papel é o Rafael Carioca, que esteve até pouco tempo no futebol mexicano e nesse momento se encontra livre no mercado. A grande questão é que essa negociação não evoluiu, então o Odair tem um quebra-cabeça difícil de ser montado. Ele precisa encontrar peças que qualifiquem esse meio de campo, seja no mercado, seja dentro do próprio elenco, para que o Atlético consiga superar essa dificuldade, para que o Atlético consiga se tornar uma equipe capaz de dominar também com a bola quando encontra adversários mais fechados. E evidentemente, eu não vou deixar de mencionar aqui, que além de todo esse aspecto técnico, tático, estratégico, dos aspectos de mercado,
também precisa haver um reforço no trabalho de dia a dia, de confiança do elenco. Foi muito visível no último final de semana o quanto o gol desperdiçado pelo Zapelli, somado ao primeiro gol do Volta Redonda logo na sequência, simplesmente demoliu com o moral da equipe e acabou custando ao Atlético uma situação que se tornou insustentável, de ser pressionado, até que o gol da vitória, o gol de empate, posteriormente o gol da vitória do Volta Redonda, que pareciam inevitáveis, acabarem se confirmando. Então, gente, não é fácil o momento do Odair Hellmann, os resultados não têm respaldado o treinador, parte da torcida já começa a questionar se é o caso de uma continuidade, se o Atlético deve ir ao mercado, muita gente sonhando com o Pablo Vojvoda, por exemplo, que eu acho completamente fora do radar do Atlético. O Vojvoda não assumiria um clube de Série B nesse momento, ele tem mercado para muito mais do que isso. E a verdade, gente, é que o Odair tem aí um baita desafio. Ele vai ter que se provar um técnico de mais ferramentas, de mais versatilidade do que ele se mostrou ao longo da sua carreira. E para isso, a diretoria tem que fornecer as peças necessárias, além desse trabalho do Odair. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários o que vocês acham do trabalho do técnico Odair Hellmann, qual é a responsabilidade dele em relação aos maus resultados recentes. Como eu sempre digo aqui, eu tô sempre olhando tudo aquilo que vocês comentam, e se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Threads. O objetivo em 2025 é chegar aos 100 mil inscritos, e se isso acontecer, vai ter eventos aí, conteúdos e prêmios especiais para os inscritos aqui do canal. Então compartilhe nas redes sociais, né, em grupos de WhatsApp, de Telegram, enfim, grupos de redes sociais sobre o Atlético Paranaense no geral. E então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense. Eu volto de falar de Atlético Paranaense aqui na Threads na próxima sexta-feira. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.